Olá, que saudade que eu tava de vocês! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito importante: tabagismo. Você sabe o que é tabagismo? Já ouviu falar? Pois é, então fica aí, já vamos começar. Se você está chegando agora e não conhece o canal, pois é, já se inscreve no canal, clica aqui no botãozinho vermelho, já ativa o sininho de notificações e já deixa aquele like bem joinha pra gente, hein? Não esqueça disso, isso vai ajudar muito o nosso canal. Acredito eu que vocês conheçam pessoas que fazem uso do cigarro, não só o cigarro, mas também tem outras modalidades de fumo, como narguile, charutos e outros aí, cigarretes, mas o fumo ele traz em si males muito, mas muito grandes, e a gente vai falar um pouquinho disso. Preparados? Então, bora pro vídeo. O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base do tabaco. O tabaco ele inicialmente era usado na agricultura, era usado em rituais místicos, religiosos. Então você tem o uso dele tanto causando fumaça, e essa fumaça causando problemas de saúde para as pessoas, e você também tem ele como agrotóxico, como um produto para tratar pestes, fungos e outras pragas na agricultura. O tabagismo constitui fator de risco para o desenvolvimento de diversos tipos de câncer. Dentre eles tem o câncer do colo e do reto, câncer da traqueia, brônquios e pulmão, também câncer do pâncreas, do fígado, inúmeros tipos de câncer, além de estar associado a doenças crônicas não transmissíveis. O tabagismo também é um fator importante de risco para o desenvolvimento de outras enfermidades, tuberculose, infecções respiratórias, gastrointestinais, até mesmo impotência sexual. É verdade, é verdade. Olha, muita gente, principalmente atenção para os homens. Muitos homens se acham poderosos, eu sou o cara, eu sou o bam, bam, bam. Mas se você fuma, você está passivo de sofrer a impotência sexual. Então não faça, não cante de galo, como diz aí, né? Na linguagem popular, se você fuma, uma hora você vai falhar. Jefferson, mas a impotência sexual também está associada a outras questões? Sim, claro, mas aqui é um dos fatores causadores da impotência é o cigarro. Se já existem outros fatores e se eu adiciono mais um, eu vou ter problemas. Então, se você quer manter a sua virilidade em dia, atenção, homens, evitem o cigarro. Mas também pode diminuir a fertilidade, não só do homem, mas também da mulher. Pode torná-los estéril. Olha que dificuldade. Então, para homens e mulheres, atenção. Você quer manter a sua vida sexual ativa? Falar nisso, tem de menores aí? Não, né? Acho que não. A gente começa a entrar nesses assuntos assim, mas é verdade. Então, gente, a parte sexual ela é um dos maiores atrativos humanos. É o que faz com que muitas pessoas vivam sua vida. É verdade. Tem gente que, dependendo do seu dia a dia, né? Se fez sexo ou não, o seu humor vai ser afetado de maneira direta ou indireta. Então, se você faz uso do cigarro, a probabilidade da irritação será maior. Com isso, você vai ter um distúrbio psicológico, você pode até perder a concentração. Além de outros fatores em termos de saúde, podem ser afetados diretamente com o uso do cigarro. E aí a impotência vem. E aí você, homem, você, mulher, vão diminuir, vão perder a fertilidade, vão perder a capacidade, a potência sexual. Então, para você que quer brincar de vez em quando, atenção, não fume, hein? Além disso, o tabaco fumado em qualquer uma de suas formas causa a maior parte dos cânceres de pulmão, qualquer uma de suas formas. Pode ser através de charuto, narguile, cigarrete, cigarros, né, como a gente já falou no início. Diversos tipos de formatos
né, para poder ingerir a substância que faz parte do tabaco, chamada nicotina. E isso é um dos maiores causadores de câncer de pulmão existentes no mundo. Além desses tipos de câncer, também significa causador de acidentes cerebrovasculares e ataques cardíacos mortais. Até mesmo os produtos derivados do tabaco, como nós dissemos no início, usados para pesticidas, formicidas, para o trato de produtos agrícolas. Eles também trazem inúmeras doenças para o organismo. Pode trazer câncer para a cabeça, pode trazer problemas no esôfago, pâncreas, olha, inúmeras doenças, além de muitas patologias bucodentais. O cigarro pode trazer problemas bucodentais, ou seja, problemas dos dentes, além do amarelamento que causa nos dentes, o enfraquecimento, causando assim a perda dos dentes. Aí a pessoa fica banguela lá, aí tu vê que é banguela, mas não sabe por que ficou banguela, mas não larga o cigarro. Além disso tudo, o tabagismo ele também integra um grupo de problemas mentais e comportamentais. E a razão disso é por conta do uso da substância psicoativa que está inserida diretamente ao uso da nicotina, substância psicoativa. E você sabe o que é substância psicoativa? É a substância química que age principalmente no sistema nervoso central, onde altera a função cerebral e temporariamente muda a percepção, o humor, o comportamento e a consciência. Substância psicoativa ela vai agir diretamente naquela sensação do prazer. Por isso que as pessoas têm o hábito de fumar direto, de fumar muito, porque traz uma sensação de prazer, um alívio do estresse, dá uma tranquilidade, diminui as funções cerebrais, você vai perdendo a noção daquela realidade, te dando assim um barato bacana. É usado como droga recreativa. A nicotina é usada como droga recreativa. É quando você usa isso para poder aliviar o estresse. Está estressado? Vou ali, vou dar uma fumada. Você vai fumar, está ali fumando, tranquilo. Aqui, ó. E isso vai te trazendo um bem-estar, uma sensação de leveza na cabeça. Mas não se engane, isso não é bom para o seu corpo. Isso não é benéfico, não é saudável para você. Você está ingerindo uma substância que vai te causar inúmeros problemas de saúde. Lembre-se, o tabagismo é uma doença crônica, causa diversos tipos de câncer, além de uma dependência tremenda causada por conta da nicotina, uma substância psicoativa que vai te trazer essa sensação de prazer, essa sensação de tranquilidade. Aliás, da onde vem o tabaco, hein? Acredita-se que a palavra tabaco venha do nome da ilha Tabago, ou da região de Tabasco, no México, alguns dos lugares onde a planta foi primeiramente encontrada. Enquanto que o cigarro deriva da palavra maia, que nomeava o objeto sicar, que significa fumar. A palavra fumo vem da derivação do latino fumo. Essa é a etimologia da palavra tabaco, a origem da palavra tabaco. Mas de onde vem o tabaco? Durante pesquisas encontrei várias fontes que trazem aí a sua origem e explicam um pouco mais. Eu vou me ater a uma linha de raciocínio histórica que eu achei muito interessante e aí vocês vão entender como eu entendi, tá bom? Olha só que interessante. O tabaco é uma planta cujo nome científico é Nicotina tabacum, da qual é extraída uma substância chamada nicotina. Começou a ser utilizada aproximadamente no ano 1000 a.C. nas cidades indígenas da América Central, em rituais mágico-religiosos com o objetivo de purificar, contemplar, proteger e fortalecer os ímpetos guerreiros. Era usado em rituais indígenas, e isso até hoje. Isso foi lá há 1000 anos antes de Cristo. Mas ao longo dos tempos, sim, os indígenas que detinham isso, porque é uma vegetação, uma planta. E olha que interessante, a gente vai ver que durante a evolução dos tempos, a evolução do homem, houve migrações de povos e civilizações foram
surgindo. Com isso, as suas culturas foram se misturando. E aí a gente vai ver a evolução do uso do tabaco. O fumo teve a sua origem na América Central, nas proximidades da cidade de Tabaco, a região de Yucatán, em 1520, que os colonizadores espanhóis viram pela primeira vez a planta sendo usada pelos índios. Os índios chamavam esses charutos ou cachimbo de tabaco e utilizavam para espantar mosquitos. Uma versão que sustenta isso é do povo taíno ou taino, que vivia numa região do Caribe, e eles usavam os charutos, eles pegavam a planta, enrolava, faziam um tarugo e colocavam num tubo, numa espécie de tubo mesmo em Y. E eles usavam isso nos seus rituais mágico-religiosos. E o povo indígena acreditava que isso despertava o espírito bom da pessoa, isso era bom, isso fazia bem. Além de usar e espantar os mosquitos, ele também fazia um bem dentro de certos rituais. Então cada tribo foi usando o tabaco conforme era a sua necessidade. E isso continuou. Então esses colonizadores espanhóis, quando se depararam com essa planta, acharam interessante. A primeira descrição da planta de fumo foi feita por Romano Penny, parceiro de Cristóvão Colombo em sua viagem ao Novo Mundo. Por volta dos anos 1559, várias mudas foram plantadas e também levadas para a Espanha por um médico espanhol. Posteriormente, essas plantas também foram levadas para Portugal. Por volta do ano de 1560, Jean Nicot, embaixador da França em Portugal, sabendo dessas propriedades, ele era médico, político, diplomata, ele preparou um jardim e plantou essa erva. Por quê? Por ele ser médico, ele conhecia as propriedades medicinais do tabaco. Então ele passou a usar. Assim como nós nos dias de hoje, a gente usa o boldo para problemas intestinais, problemas estomacais, a erva cidreira, a gente acaba usando para poder acalmar os ânimos. Então ele, por ser médico, ele também passou a usar essa planta para cuidados medicinais. Inclusive, membros da corte francesa tinham problemas respiratórios, então ele usava a planta como trato nasal e continuou, e aí foi se propagando ali no período, ali na região, o uso da planta. Por conta de Jean Nicot ter trazido essa planta, deu-se a ela o nome dele, Nicot, de nicotina. Então deu-se o nome dele para essa substância, por isso que é o nome nicotina, por conta de Jean Nicot. Com o passar do tempo, isso foi se popularizando, porque as pessoas usavam como espécie de rapé, exprimia, usava, cheirava para poder tratar de dores de cabeça e outros problemas nasais. Anos após, o fumo também chegou na Itália em 1585 e também na Inglaterra. E na metade do século XVII, o hábito de fumar se alastrou na Europa e no mundo. Depois de muito tempo sendo usado, isso foi se propagando. Por quê? Usava como os índios. Moía, fazia lá o taruguinho e fumava. Isso foi se popularizando, isso foi se espalhando. Então, na alta sociedade da época, isso foi se tornando um tipo de um status. Só os poderosos usavam, porque essa planta estava restrita a poucas pessoas. Isso foi se popularizando, isso foi se espalhando ao longo dos territórios ali adjacentes ali na Europa. Depois de um tempo, começou-se a se espalhar também a planta. Começou a entregar as plantas, espalhar mudinhas, aquela coisa toda. E na Europa isso se tornou tão popular quanto o cafezinho que a gente toma aqui. Independente da raça e da idade, o hábito de fumar começou a se tornar popular, principalmente entre os homens. Era um status, era o poder, né? O cara todo, aquela coisa toda, né? Era comum, era um status, era bom para os homens. Para as mulheres, olha como elas sofriam. Mulheres que queriam fumar, antes de mais nada, naquele tempo, mulheres fumando, elas eram desprezadas, elas eram colocadas de lado. Era desonroso uma mulher fumar. E as mulheres eram julgadas, elas eram proibidas de fumar. E esse hábito de fumar ele veio por conta dos indígenas, porque eles usavam para uma elevação espiritual. O hábito de fumar se tornou cada vez mais comum. Então, cada um que usava ali do fumo, que fumava, aquela coisa toda, acreditava que seu espírito estava se elevando. Por isso que isso foi começando a ficar comum. Então, as sensações de prazer
de leveza foi se propagando junto com essa mística. Então, isso foi agravando também outras condições, isso foi se transformando em outros problemas, é verdade. Contudo, o hábito de fumar sobreviveu a todos os soberanos e a toda a geração dos nobres. No século XVIII, as proibições param e o uso do tabaco aumenta gradualmente. Houve um tempo entre o século XVII e o XVIII, houve anos e anos e anos que vários lugares, várias regiões da Europa estavam buscando proibir o hábito de fumar. Muitas pessoas estavam morrendo e não se sabia a causa. Até então a pessoa era saudável. A única questão diferente que ela tinha na vida era o cigarro. Então vários soberanos começaram a querer proibir o uso do cigarro, né? O hábito de fumar. Só que as pessoas ainda assim insistiam, até se tornar crime de alguns lugares. Certas regiões também era proibido de fumar. Só que com o fim desse decreto, com o fim dessa proibição lá pelo século XVIII, aí que a coisa ficou solta, aí ninguém mais segurou. E isso, foi-se até hoje. A ineficiência política antitabagista nesse período levou a maioria dos países a fazer do tabaco uma verdadeira mira fiscal. E dessa forma, as proibições foram sendo substituídas por pesadas taxas alfandegárias. O vai e vem do tabaco ficou pesado, dói no bolso. Até hoje, muitas sanções são impostas para as pessoas para que elas parem de fumar. Existe uma grande taxa de impostos embutida na produção do cigarro. E antigamente, lá pelos anos 80 até 90, era comum nós vermos filmes, assistirmos filmes e propagandas e estimulando o hábito do fumo. Inclusive propagandas brasileiras nos anos 90 estimulava a criança a fumar cigarretes de chocolate. Então, olha só como que isso se popularizou. Só que por trás disso, as fábricas, as grandes fabricantes estavam ganhando muito e até hoje ganham muito. As proibições foram implementadas em cima das propagandas. Não se faz mais propaganda. Não tem mais propaganda de cigarro na televisão. Inclusive, o Ministério da Saúde aqui no Brasil obrigou no rótulo do cigarro a vir imagens impactantes para estimular ao fumante de parar de fumar. É difícil. As pessoas ignoram aquilo. Eu já vi pessoas colocarem fita adesiva no verso com aquela imagem e acabou. Acabou. Tem gente que compra porta-cigarro para colocar, para poder evitar de olhar para aquela imagem. Mas olha que alarmante. No mundo todo, a Organização Mundial da Saúde tem registrado inúmeras mortes e tem sancionado diversas leis proibindo o uso do cigarro em diversos lugares. Aqui no Brasil, cerca de 428 pessoas morrem por dia por causa do uso, do hábito de fumar. Só que grande parte dessa população fumante, a Organização Mundial da Saúde deixou um registro muito interessante. 80% das pessoas que fumam no mundo são pessoas de classe média baixa. As pessoas que mais fumam, as pessoas que mais morrem por conta do cigarro são pessoas de baixa renda. Então, olha só, aí associou-se que a grande escala de mortandade está registrado e ligado diretamente às periferias. Existe um grande estudo por trás de identificar fatores psicológicos que fazem com que a pessoa vá fumar. Situações de extremo estresse, a pobreza, a falta do dinheiro. Isso causa estresse, causa nervosismo e a pessoa quer escapar, quer ter uma fuga e acaba encontrando no cigarro o alívio, um prazer, uma diminuição da sua carga de estresse. Isso tem feito com que muitas pessoas tenham se refugiado. A questão psicológica ela é fundamental quando ela está em seu devido equilíbrio. Ela ajuda muito a gente a tomar decisões. Mas quando o nosso fator psicológico está desalinhado, está desagregado, ele nos leva para o buraco. Mas aonde que eu quero chegar com isso? Quando você tem uma serenidade, você tem um equilíbrio mental, você consegue superar as suas dificuldades mantendo a sua
tranquilidade, a sua sanidade, o seu direcionamento. Um dos fatores que faz com que as pessoas se refugiem no cigarro são problemas. Problemas sociais, falta de emprego, saúde, educação, questões familiares, relacionamentos. Uma série de fatores podem causar o refúgio das pessoas para o cigarro. Mas o que compõe o cigarro? A fumaça do cigarro ela é uma mistura de aproximadamente 4.720 substâncias tóxicas diferentes, que se constitui de duas fases fundamentais, a fase particulada e a fase gasosa, onde que na fase gasosa ela é composta, entre outros, por monóxido de carbono, amônia, e a fase particulada contém nicotina e alcatrão. Essas substâncias tóxicas atuam sobre os mais diversos sistemas e órgãos do corpo humano e contém mais de 60 cancerígenos. Mais de 60 cancerígenos, ou seja, mais de 60 tipos de câncer. Os diversos elementos compostos causam câncer. Mais de 60 tipos de câncer. E olha só, isso nós estamos falando da nicotina, metais pesados como chumbo, além de níquel e arsênio. Tudo isso está presente na fumaça do cigarro. Quando elas tragam, isso vai para a circulação sanguínea através dos brônquios e dos alvéolos, passa pelo sistema circulatório e alcança todas as partes do corpo. O cigarro, quando ele é tragado, ele entra para o sistema circulatório através da respiração. Ele entra, passa e a fumaça quente ela vem queimando. Toda parte da mucosa vem ressecando. Por isso que muitas pessoas que fumam, tem pigarro. E a característica principal dos iniciantes ao fumo é realmente a tosse. Porque é um organismo estranho entrando no corpo. Então o hábito de fumar, quando traga-se a fumaça, ela entra queimando, que é uma fumaça quente, entra queimando, vai queimando toda a região das cordas vocais, e aí vai descendo, entra no pulmão, passa pelos brônquios, vai para os alvéolos. Os alvéolos vão ser como se fosse uma peneira. Eles vão filtrar o ar que entra para a circulação. E eles vão ser responsáveis pela troca gasosa. Entra o oxigênio, sai o dióxido de carbono. Então, quando a gente inspira e quando a gente expira, bota para fora, a gente puxa oxigênio na concentração de 20,9% a 21%. Quando a gente bota para fora, nós estamos colocando para fora dióxido de carbono. Os alvéolos são responsáveis por isso. Só que eles estão impregnados de sujeira e diversos outros materiais que vão mandar para a circulação sanguínea uma série de toxinas, uma série de substâncias que na velocidade da circulação sanguínea vai chegar aos diversos órgãos. Então isso vai causar problemas sérios à saúde, principalmente ao sistema nervoso central. Quando o fumante dá uma tragada, a nicotina é absorvida pelos pulmões, chegando ao cérebro aproximadamente de 6 a 9 segundos, afetando diretamente o sistema nervoso central, causando a elevação leve do humor, dando uma estimulada e a diminuição do apetite. A nicotina é considerada um estimulante leve, apesar de um grande número de fumantes relatar a sensação de relaxamento quando fumam. Essa sensação traz para o ser humano uma leveza, uma tranquilidade, só que ela traz consigo uma série de problemas de saúde. Então não se engane, a velocidade que a fumaça chega, realmente que as suas substâncias chegam no cérebro, é entre 6 e 9 segundos. Por isso que na primeira tragada já dá um barato bacana. Muita gente morre em função do tabagismo, por conta do uso do cigarro. E muito dinheiro é gasto para tratar de pessoas dependentes desse vício. Mais de 50 bilhões de reais são gastos por ano para poder tratar isso a nível de Brasil. É muita, mas tem muita gente em tratamento. E aí esse dinheiro é gasto com profissionais de saúde, como médicos, assistentes sociais, enfermeiros, técnicos,
também com medicamentos, para manter instituições abertas, fundações, institutos, enfim. É um agrupamento de muitos recursos voltados diretamente para ajudar as pessoas a largar esse vício. E a gente acaba que encontra pessoas fumando com muita naturalidade, com muita tranquilidade, como se nada tivesse acontecido ou como se nada acontecesse na vida. Quantas pessoas lutam nos hospitais para sobreviver e quantas outras simplesmente jogam pelo ralo a sua chance de sobrevivência se valendo desse vício, fumando. Mais de 156 mil mortes que poderiam ter sido evitadas se as pessoas tomassem ações preventivas. O maior peso é dado pelo câncer, doença cardíaca e doença pulmonar obstrutiva crônica. Das mortes anuais causadas pelo uso do tabaco, 34.999 mortes correspondem a doenças cardíacas. Mais de 31 mil mortes por doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas o cigarro não causa só problemas de saúde para você, pessoa que fuma. Para as mulheres, enquanto a gravidez, o cigarro ele é extremamente perigoso. Quando a mãe fuma durante a gravidez, o feto também fuma. Ele recebe as substâncias tóxicas do cigarro através da placenta. A nicotina provoca o aborto espontâneo, crescimento fetal defeituoso, nascimento prematuro, até mesmo a morte do neonatal. Aumenta o batimento cardíaco do feto, diminui o peso corpóreo no recém-nascido e também diminui a estatura, a circunferência craniana, além das alterações neurológicas importantes. Ela, enquanto fumante, ela prejudica muito mais o feto do que a si mesma, porque o feto se torna ali um passivo, um fumante passivo. O que é o fumante passivo? O fumante passivo ele recebe toda a carga do fumante ativo. Enquanto o fumante ativo ele traga e solta, o fumante passivo ele inala aquilo e não libera tanto. Então é muita carga tóxica que entra no organismo. E a criança, o feto em si, ele acaba recebendo toda essa carga tóxica e ele pode apresentar incidências 3 vezes maior de problemas de saúde, como bronquite, sinusite, infecções respiratórias, pneumonia, porque ele já recebeu toda aquela carga tóxica. Então ele já nasce uma criança doente. E nós que estamos na sociedade, circulando, trabalhando, indo e voltando, aquela coisa toda, e a gente acaba recebendo aquela carga tóxica. Porque quem fuma sequer tem noção de que está prejudicando o outro. Mas se a gente for parar para analisar, quem fuma prejudica tanto a si quanto o outro. Polui o ar, fica aquela atmosfera pesada, fica fédido, as roupas ficam mal cheirosas, a pessoa em si fica mal cheirosa, acaba trazendo desconforto social para ela. Há um afastamento de pessoas ao redor dela, porque o cheiro fica muito forte, fica impregnado. Então ela tem que ter a noção de que ela está prejudicando não só ela, mas também toda uma sociedade. Existe um esforço mundial envolvendo organismos governamentais e não governamentais, profissionais de saúde e sociedade civil, para a regulamentação e controle do uso do tabaco, de forma a desestimular o seu consumo, prevenindo a iniciação, principalmente entre os jovens, e estimulando e apoiando a cessação para os usuários. Nos últimos anos, o Brasil aprovou diversas regulamentações que tratam desde o consumo de tabaco em espaços públicos, formas de propaganda, aumento de impostos e regulamentação do uso de aditivos, até políticas de substituição da agricultura do tabaco por outros produtos agrícolas. No Brasil, há um incentivo muito grande para que as pessoas parem de fumar. No Espírito Santo, existem 52 municípios que prestam assistência preventiva e de tratamento para o fumante, para os dependentes. 52 municípios, inclusive a Serra, faz todo um trabalho voltado para o tratamento daqueles que já têm o vício do cigarro.
Mas também existem projetos e trabalhos para evitar com que os jovens entrem nesse mundo. Há uma desestimulação do cigarro. O que no passado foi feito uma grande propaganda e status e tudo mais para as pessoas aderirem ao cigarro, hoje há um grande estímulo para que desestimular. Substitua o hábito de fumar por exercícios físicos. Está estressado? Vai fazer sua oração. Adote a prática espiritual através da sua religião. Aprofunda mais o seu conhecimento bíblico e substitua a necessidade do cigarro por um estudo bíblico, uma oração, ou se você é adepto da meditação, vá praticar uma atividade que te preencha espiritualmente para que te traga uma sensação de alívio do seu estresse. Outras formas também e práticas também ajudam na diminuição do estresse, como o exercício físico, o relacionamento afetivo. Se relacione com as pessoas, faça novas amizades, namore. Isso ajuda a aliviar o estresse. Viaje, faça passeios. Muitas pessoas que antes fumavam trocaram o hábito de fumar por passeios de bicicleta. Você vai ver que o teu coração vai agradecer muito, a sua mente vai agradecer muito. E se você que usa do cigarro como meio de escape, procure uma unidade de saúde, vá se tratar. Procure ajuda, auxílio, peça a amigos, aos seus familiares, peça ajuda. Alguns fumantes, quando suspendem repetidamente o consumo do cigarro, podem sentir fissura, que é o desejo incontrolável de fumar, a irritabilidade, agitação, prisão de ventre, dificuldade de se concentrar e manter a atenção, transpira muito, tem sudorese, tonturas, insônias, inquietação e até dores de cabeça. Esses sintomas caracterizam a síndrome da abstinência, desaparecendo dentro de 1 ou 2 semanas. Então, para quem está largando o hábito de fumar, acaba sofrendo com isso. Mas com 2 semanas ou 3 semanas, pode ter certeza, não mais vai sentir. É notório os benefícios para o organismo humano quando a gente abre mão do hábito de fumar. Então, pessoal, por favor, façam valer a prevenção. Se você nunca fumou, não tente, nem fume. Isso causa problemas sérios para a sua saúde. E se você que fuma, por favor, se conscientize. Faça desse vídeo o seu pontapé inicial para que você possa trazer mais saúde para a sua vida. Se você precisar de ajuda, conte com os amigos. Peça ajuda. Não enfrente isso sozinho. Peça ajuda. E com certeza, juntos, nós vamos conseguir alcançar resultados positivos. Vocês são ótimos, vocês são excelentes. E se você tem algum amigo, alguma amiga, um parente, um familiar que está dentro, está envolvido com isso, converse com ele, dialogue. Eu sei que é difícil, mas nada é impossível. Então vamos juntos vencer esse grande problema mundial. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal aqui embaixo. Se inscreva no canal. É fácil, é de graça e ainda você ajuda a gente. E deixa o like bem joinha pra gente. E não se esqueça, ative o sininho de notificações. Vai ajudar muito a você a receber a notificação de toda vez que nós postarmos um vídeo novo aqui no canal e também da gente manter uma relação. Sempre que nós postarmos um vídeo no canal, você vai ser avisado aí pelo YouTube. Tá bom? Do mais, muito obrigado. Beijo no coração.